Fala pessoal, boa tarde, tudo bem com vocês? Me chamo Bruno, sou contador há mais de 10 anos aqui em Natal e eu queria gravar esse vídeo, para esclarecer para vocês um pouco sobre essa polêmica que surgiu recentemente a respeito desse monitoramento em massa que a Receita Federal vai passar a fazer nas contas das pessoas físicas e das pessoas jurídicas, certo? Então, eu vim trazer um pouco de clareza sobre esse tema, que é um tema bastante polêmico, certo? E que, pelo que eu estou vendo, está incomodando bastante gente, né? Então, alguns clientes, alguns amigos me questionam muito sobre isso recentemente, me questionaram, na verdade, sobre isso recentemente, e eu resolvi gravar esse vídeo para poder trazer um pouco de clareza sobre o que está acontecendo. O que a Receita Federal fez em agosto do ano passado, ou foi agosto ou foi setembro, com a edição dessa instrução normativa, foi, na verdade, fazer algumas alterações na legislação que já fala sobre esse monitoramento da vida financeira das pessoas e das empresas, certo? Então, essa edição nada mais foi que aumentar o limite de transação, que antes era R$ 2.000 para R$ 5.000, e ele passou a substituir uma declaração que as empresas de cartão de crédito já emitem todos os anos, chamada de CRED, Então, eles substituíram a de crédito pela e-financeira, que é uma declaração que foi criada em 2015 e que já veio a substituir uma outra declaração chamada de MOF. Então, a de MOF, que era usada pelos bancos tradicionais para fazer a transferência, de informações acerca da vida financeira das pessoas e das empresas para o governo. Então, em 2015, a e-financeira foi instituída e substituiu essa declaração, e agora a e-financeira foi editada, a Instrução Normativa editou o rol de empresas de instituições, que são obrigadas a declarar as suas informações financeiras, extinguindo a declaração de crédito, que é uma declaração utilizada pelas empresas de cartão de crédito que trabalham com isso, Tem uma coisa muito importante que eu quero esclarecer para as pessoas físicas, principalmente, alguns pontos que são muito importantes. O primeiro ponto que eu queria destacar é que essa atualização da e-financeira, ela passou a exigir que esses entes, que controlam a movimentação financeira das pessoas, essas instituições passarão a ser obrigadas a enviar semestralmente esses dados, Então, todas as operações que excedam R$ 5.000, essas instituições estão obrigadas a informar para a Receita Federal. Antes, isso era feito de forma anual, agora não, será passado a ser de forma semestral. O segundo ponto que eu queria destacar aqui não é nem sobre essa declaração em si, Mas eu queria abordar um pouco aqui sobre contribuinte, certo? Então, a lei brasileira tributária, ela classifica as pessoas, como contribuinte. Então, todo mundo é contribuinte, exceto algumas pequenas pessoas. E aí chamamos essas exceto pessoas aí como contribuintes facultativos, certo? Então, o que seria um contribuinte facultativo? Seria basicamente aquelas pessoas que não têm renda, certo? Como estudantes, por exemplo, que não trabalham, pessoas que, porventura, não é estudante, mas vivem pelo sustento de outras pessoas, por exemplo. Então, essas pessoas elas são consideradas contribuintes facultativos. E o que é que significa isso? Que elas, apesar de serem contribuintes facultativos, elas podem fazer a contribuição ao INSS. E temos a outra figura, que são os contribuintes individuais. Então, esses contribuintes individuais, e aí tem mais duas, na verdade, são duas modalidades, É o contribuinte individual e tem o contribuinte especial. Eu vou falar sobre o individual, que é algo mais abrangente para as pessoas, porque é uma atividade mais corriqueira de todo mundo, Mas o contribuinte individual é aquela pessoa que presta serviço como autônomo, é um empresário que recebe um prolabore, é um cara que vende mercadoria, que compra e vende e recebe uma receita. Em resumo, é toda aquela pessoa que obtém algum rendimento pelo seu trabalho como prestador de serviço, como autônomo, como revendedor de alguma coisa. Então, essas pessoas, elas são consideradas contribuintes individuais. E tem um detalhe muito importante. Essas pessoas que são contribuintes individuais, elas estão obrigadas a recolher o INSS, certo? Então, existem formas de contribuir para o INSS, Existem algumas alíquotas específicas, mas isso eu posso tratar em um outro vídeo para deixar mais claro para vocês. Em resumo, existem dois tipos de contribuinte. Existe aquele contribuinte que está obrigado a contribuir o INSS e existe o contribuinte que está facultado a contribuir. Então, você tem que observar para o seu cenário e entender em qual das situações você se encaixa. E aí vem o segundo ponto,
Então, aquela pessoa que é autônomo, que presta serviço, né, de conta própria, ela tem um faturamento, ela tem uma renda, certo? E na legislação tributária fala que a pessoa física que obtém renda e essa renda ela ultrapassa, né, aquele valor de isenção de imposto de renda, ela está obrigada a fazer a apuração do seu carnê-leão. O que seria carnê-leão, né, de forma bem simples? Carnê-leão é uma declaração que você preenche no site da Receita Federal, colocando o seu faturamento, colocando as suas despesas, né, da atividade, e ele vai te dar uma margem lá. Se essa margem estiver acima da isenção de imposto de renda, você vai fazer o recolhimento do imposto de renda além do imposto do INSS, certo? Então, isso é o que determina a legislação tributária do Brasil para as pessoas que são contribuintes individuais. Então, o que eu digo para as pessoas é o seguinte: com esse monitoramento, o Estado, né, brasileiro, ele tem a capacidade, ele tem a possibilidade, na verdade, capacidade não, ele tem a possibilidade de levantar questionamentos sobre aqueles movimentos que você obtém durante todo o seu mês, certo? Então, por exemplo, uma pessoa que ela não declara imposto, não declara receita, não apura carnê-leão, não contribui para... Mas, por exemplo, tem um cartão de crédito com limite de R$ 10.000 e essa fatura todo mês é fechada de R$ 10.000 e ele tem lá uma conta bancária que tem entradas e saídas de valores. A qualquer momento, a Receita poderia se manifestar e te questionar sobre essas operações, certo? Então, mas deixe bem claro, isso não é de agora, pessoal. Isso já de algum tempo atrás, de muito tempo atrás, na verdade, certo? O que acontece que é a minha análise, é a minha opinião, não tem a ver com fato, é a minha opinião. O que acontece é que a Receita Federal do Brasil, né, eles não possuem capacidade, em termos de números de pessoas, possível para atuar 222 milhões de pessoas no Brasil. Obviamente que nem nesses 222 milhões de pessoas, nem todos eles são contribuintes, vamos dizer assim, né? Mas vamos imaginar que tenha uns 100 milhões de brasileiros contribuintes de imposto, certo? E desses 100 milhões de contribuintes, 50 milhões estejam na informalidade, certo? Então, essas pessoas que estão na informalidade, que não fazem contribuições, não declaram, não pagam imposto e tudo mais, essas pessoas que têm esse movimento, têm essa evolução patrimonial, elas correm risco, sim, de serem notificadas pela Receita, porque a Receita hoje está... Não hoje, não é da agora. A Receita já tem a informação do que você movimenta financeiramente do seu banco, o que você compra no seu cartão de crédito, aliás, o que você movimenta no seu cartão de crédito, certo? E tudo isso que a Receita tem acesso de informação, eles poderiam, se quisessem, né, se pudessem, na verdade, atuar todos aqueles que não têm renda declarada, né? Então, em resumo, é isso, pessoal. Eu queria falar para vocês. Vou parar por aqui, que o vídeo já está ficando bastante longo, certo? Já está com 10 minutos. Eu vou tentar resumir isso aqui. Então, show.